Um cavalheiro desaparece momentos antes do primeiro gole de chá. Estranho, não é? Bem-vindo ao Fio Silencioso. Eu sou o seu anfitrião Grady. Deixe um comentário e me diga de onde você está. Acompanhando hoje, suas mensagens sempre tornam essa jornada especial. Bom, vamos mergulhar. Eram precisamente 4:10 quando a senhorita Lydia Ashcombe percebeu que seu convidado de honra havia desaparecido. O serviço de chá de prata brilhava intocado sobre a mesa coberta de renda, e uma melodia suave do gramofone ecoava pela sala de estar. Lá fora, a chuva sussurrava contra as grandes janelas de Ashcombe Hall, aquela mansão imponente situada no interior de Berkshire. Sir Charles Cavendish estivera sentado momentos antes, nada menos que perto da lareira, discutindo com seu floreio habitual as perspectivas de investir em um ambicioso empreendimento no exterior. Ele riu, gesticulou em direção à chuva com seu charuto e então, de repente, pediu licença para dar um telefonema rápido. Ele não havia retornado. A princípio, ninguém achou nada de extraordinário. Convidados vagavam entre a biblioteca e a sala de bilhar, o ar impregnado pelo aroma das rosas molhadas do jardim e pelo leve traço de fumaça de charuto. O mordomo Cray movia-se silenciosamente entre os convidados, servindo chá com a solenidade de um padre nas vésperas. Foi somente quando Lady Evelyn Marchmont, uma mulher cujos nervos estavam perpetuamente à mercê da tragédia, comentou que Sir Charles esteve ausente por um tempo inescrupulosamente longo, que Lydia Ashcombe se levantou. Desculpou-se, com seu vestido de seda farfalhando suavemente, e foi até a sala telefônica no final do corredor. A porta estava entreaberta. A lâmpada lá dentro estava acesa, lançando um feixe de luz dourada sobre a mesinha onde ficava o telefone. Mas não havia sinal de Sir Charles. Seu chapéu e bengala ainda estavam no corredor. Seu carro permanecia na entrada. E, no entanto, ele desaparecera sem fazer barulho, sem testemunhas e, o mais curioso de tudo, sem terminar o chá. Em meia hora, os convidados se reuniram em grupos inquietos. Um lacaio foi enviado para vasculhar o terreno. O lago, os jardins e até os estábulos foram vasculhados em busca de qualquer vestígio do cavalheiro desaparecido. Ninguém o vira sair. Nenhum carro foi ouvido na estrada de cascalho. O inspetor James Felton, da polícia de Berkshire, chegou antes do anoitecer. Era um homem sólido, de hábitos práticos, cuja experiência com financistas desaparecidos se limitava à sua partida com dinheiro alheio. Encontrou a senhorita Ashcombe perturbada, Lady Evelyn sussurrando sobre visitas espirituais e o Major Blunt, o oficial aposentado e cético residente, insistindo que nenhum homem simplesmente evapora por Júpiter. À noite, ficou claro que Sir Charles Cavendish havia desaparecido de Ashcombe Hall tão completamente como se a terra o tivesse engolido. E foi precisamente então, quando o relógio bateu 7 horas e as lâmpadas foram acesas, que um pequeno e meticuloso belga entrou na sala de estar, com seu guarda-chuva perfeitamente dobrado e seus sapatos de couro envernizado brilhando apesar da chuva. Ah, disse Hercule Poirot, seus olhos percorrendo os rostos reunidos com serena precisão. Vejo, meus amigos, que cheguei na hora certa. Há confusão, não é? Há medo. Mas coragem, coragem. Usaremos as pequenas células cinzentas e em breve tornaremos o invisível visível. Ele fez uma leve reverência para a senhorita Ashcombe. Permita-me, mademoiselle, ajudá-la. A senhora disse que o cavalheiro desapareceu antes do chá, n'est-ce pas? Então já estamos muito intrigados, pois o chá é algo muito inglês, muito sagrado, e nenhum inglês o abandonaria facilmente. A noite se aprofundou em Ashcombe Hall com um peso peculiar, como se a própria chuva conspirasse para pressionar as janelas, instando a verdade a permanecer escondida atrás do vidro. Poirot, apresentado pelo inspetor Felton,
que o encontrara uma vez durante uma consulta discreta na Scotland Yard, estava no centro da sala de estar como um maestro diante de uma orquestra incerta. Sua pequena estatura era impecável, seu terno escuro perfeitamente passado, seus bigodes simetricamente modelados, seu olhar afiado, porém sem pressa. Ao seu redor, os convidados observavam com uma mistura de esperança e desconforto. A senhorita Lydia Ashcombe, a anfitriã, estava pálida de ansiedade, mas resoluta em sua compostura. Ela havia herdado Ashcombe Hall apenas 1 ano antes, após a morte de seu tio, um homem de posses e reservado. Apesar de mal completar 30 anos, Lydia possuía o autocontrole de uma mulher acostumada a administrar a casa e a sociedade com um comando silencioso. Foi ela quem agora se dirigiu a Poirot, com a calma trêmula de alguém impondo ordem ao caos. Monsieur Poirot, começou ela, com a voz ligeiramente trêmula. É como se Sir Charles simplesmente tivesse desaparecido. Disse que daria um telefonema e nunca mais voltou. Seu chapéu e casaco ainda estão no corredor. Seu carro também. Ninguém o viu sair. Perfeitamente, murmurou Poirot assentindo gravemente. Então podemos presumir com segurança, mademoiselle, que ele não partiu por vontade própria. Um homem não desaparece por prazer. Sempre há um motivo, talvez até um plano. O inspetor Felton pigarreou um pouco inquieto. Vasculhamos o terreno, senhor. Cada cômodo, cada passagem. Não há vestígios. E nenhum funcionário viu ninguém entrar ou sair da casa entre 4:30. Pode ser que ele tenha escapado pela porta de um empregado, embora eu duvide. A expressão de Poirot se suavizou divertida. Meu caro inspetor, quando um homem desaparece, raramente é através de uma porta. Mais frequentemente é através da cegueira daqueles que vigiam a porta. Bem, não comecemos por onde ele foi, mas por aqueles que o viram pela última vez. Os convidados estavam reunidos. 6 deles, cada um distinto, cada um uma potencial chave para o quebra-cabeça, o Major Harold Blunt, um homem corpulento, de pele avermelhada e a franqueza de um soldado, apoiou-se na lareira como se desafiasse alguém a duvidar de sua opinião. Que bobagem essa conversa de desaparecimento, declarou. Cavendish deve ter saído às escondidas por algum motivo particular. Negócios, talvez. Deve aparecer quando se cansar de tanto segredo. Ao lado dele estava Lady Evelyn Marchmont, frágil como porcelana, com as mãos tremendo levemente enquanto brincava com um lenço de renda. Sir Charles nunca foi homem de simplesmente fugir, Major. Ele era charmoso, sim, mas reservado. E, ultimamente, ele andava tão nervoso como um homem à espera de algo terrível. Poirot inclinou a cabeça. Segurar. Você notou esse nervosismo, madame? Sim, só na semana passada. Ele falou de uma carta. Uma carta muito desagradável. Mas não quis dizer de quem. Murmurou Poirot suavemente. Uma carta que perturba a consciência, talvez. E, no entanto, ele comparece a um chá social. Muito curioso. À esquerda de Lady Evelyn estava o Sr. Roger Fielding, sócio de Sir Charles, um homem alto e magro, com olhos astutos e um ar levemente sarcástico. Ele era a imagem da contenção mundana. Se quer saber, Poirot, disse ele friamente, Sir Charles andava sob pressão. Ele andava falando em expandir nosso consórcio de investimentos. Talvez com ambição demais. Eu disse a ele para ir mais devagar. Ele não reagiu bem. Talvez tenha decidido evitar constrangimentos desaparecendo por um tempo. Poirot olhou para ele fixamente. E o constrangimento, monsieur? Foi financeiro ou moral? Fielding hesitou, apertando os lábios. Negócios, é claro. Mas sim, os negócios são muitas vezes a máscara educada da emoção humana. Respondeu Poirot levianamente e se virou para os outros. A senhorita Clara Sedgwick, companheira e prima distante de Lydia, era uma mulher quieta e atenta, com olhos azul claros que pareciam sempre olhar além do momento presente. Sir Charles não estava em si hoje, disse ela suavemente.
Ele me perguntou se eu acreditava em coincidências. Quando eu disse que não, ele sorriu, de um jeito tão estranho, e disse, eu também não. Senhorita Sedgwick, é uma palavra muito precisa para descrever o que a vida faz conosco. Então ele foi fazer sua visita. O olhar de Poirot se aguçou. E isso, mademoiselle, foi a que horas? Por volta das 4h. 10h10, talvez. Lembro que o relógio bateu logo depois que ele saiu. Poirot assentiu lentamente e se virou para o último dos convidados, o Sr. Thomas Cray, o mordomo. Seus modos eram austeros, com as mãos cruzadas atrás das costas. Eu estava na copa, senhor, disse Cray, mas não ouvi nada de anormal. Sir Charles passou por mim no corredor. Ele parecia perfeitamente calmo. Ouviu fechar a porta da sala telefônica. Quando a senhorita Ashcombe foi buscá-lo mais tarde, ela estava aberta novamente. Abra de novo, repetiu Poirot suavemente. Isso é bom. Nos diz que a porta, assim como o crime, não se fecha sozinha. Veja bem, meus amigos, em coisas tão pequenas residem as respostas. Um murmúrio de inquietação percorreu os convidados. Poirot, porém, parecia sereno, como se já estivesse traçando linhas invisíveis entre palavras, olhares e gestos. Ele foi até a janela, observando o gramado escuro lá fora, onde lanternas tremeluziam, enquanto policiais vasculhavam os arbustos. Então virou-se, os olhos brilhando de determinação. Vou lhes dizer uma coisa, senhoras e senhores. Sir Charles não saiu desta casa sem ser visto. Ou ele ainda está dentro de suas paredes, ou alguém aqui sabe mais do que admite. As palavras caíram como um trovão silencioso. Lydia apertou as mãos. Você quer dizer, alguém entre nós? Poirot inclinou a cabeça gravemente. Ainda não, mademoiselle. Mas em breve, talvez, saberemos quem lucrou com o seu desaparecimento e quem treme ao vê-lo encontrado. Até lá, precisamos ser pacientes. A verdade, como o chá, precisa ser bem macerada antes de ficar pronta. E enquanto a chuva tamborilava nas janelas e o grande relógio batia 8h, um silêncio se abateu sobre Ashcombe Hall. Um silêncio denso de culpa, medo e o leve aroma de bergamota. Os olhos de Poirot se demoraram em cada rosto. Em algum lugar dentro daquele círculo de civilidade, ele sabia, havia um segredo muito mais obscuro do que um mero ato de desaparecimento. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e quebradiça, o tipo de manhã inglesa, em que até os pardais pareciam hesitar em cantar. Ashcombe Hall jazia sob um véu de névoa, suas paredes cobertas de era fantasmagóricas, contra a luz pálida. Os hóspedes haviam dormido pouco, se tanto. O desaparecimento de Sir Charles Cavendish pairava sobre a casa como uma maldição silenciosa. No andar de baixo, o café da manhã era servido, mas mal tocado. Xícaras de chá esfriavam intocadas ao lado de pratos de torrada seca. Poirot, imaculado como sempre, entrou na sala de jantar precisamente às 8h30. Seus bigodes brilhavam, suas botas brilhavam, e seus olhos já estavam vivos com aquele brilho peculiar que acompanhava um quebra-cabeça digno de suas pequenas células cinzentas. Ele ofereceu um aceno cortês à senhorita Ashcombe, que se levantou nervosamente da cadeira. Bom dia, mademoiselle, disse ele afável. Espero que tenha descansado, embora suspeite que o repouso não tenha sido fácil. Não, Monsieur Poirot, ela admitiu. Nenhum de nós conseguiria dormir sabendo que Sir Charles poderia estar, bem, em perigo. Ou pior. O tom de Poirot suavizou. Não diremos pior até que se prove o contrário. Há um ritmo em todos os crimes, e ainda estamos na primeira fase. Ele sentou-se à mesa onde os outros convidados se reuniram com uma mistura de curiosidade e tensão. Lady Evelyn parecia pálida e com os olhos fundos. O Major Blunt passava manteiga na torrada com um vigor desnecessário. Roger Fielding sentou-se afastado, com o olhar distante e indecifrável. A senhorita Sedgwick estava calma, mas retraída, com as mãos firmemente cruzadas no colo.
Poirot esperou até que o silêncio na sala se tornasse absoluto. Então disse: "Agora, meus amigos, vamos refazer os passos de Sir Charles na tarde de ontem. É um exercício simples, mas que pode revelar muito se ouvirmos com atenção. Reconstruir. Essa é a arte do detetive." O Major Blunt soltou um grunhido de desdém. "Já fizemos tudo isso, não é mesmo?" Ele se levantou, caminhou pelo corredor, entrou na sala telefônica e, puf, sumiu. "Ah, Major", disse Poirot suavemente, "é precisamente o puff isso me interessa. Um homem não pode desaparecer como a fumaça do cigarro. Ele deixa para trás um rastro, um vazio, uma consequência de sua ausência. Não é o desaparecimento que é difícil, mas a ilusão de desaparecimento. Alguém criou essa ilusão aqui." Fielding pousou a xícara. "Você acha que alguém o ajudou a desaparecer?" "Acho, Mr. Fielding, que alguém queria que ele desaparecesse." As palavras pairaram no ar. Poirot deixou que se acomodassem, seu olhar movendo-se lentamente de um rosto para outro. Lady Evelyn tremeu ligeiramente. Blunt franziu a testa. Lydia pareceu abalada. Apenas Clara Sedgwick permaneceu imóvel, com os olhos fixos no prato. Poirot continuou com a voz leve, mas firme. "Diga-me, mademoiselle", disse ele a Lydia. "O telefone estava funcionando ontem?" "Sim, claro", ela respondeu. "Eu mesma o usei esta manhã para ligar para o inspetor." "Bom, então talvez Sir Charles tenha ligado. Mas para quem ele ligou, a telefonista talvez possa nos dizer." "O inspetor Felton, que havia entrado sem ser notado e agora estava parado perto da porta." Assentiu. "Já verifiquei isso, Monsieur Poirot. A central telefônica diz que não houve nenhuma ligação de Ashcombe Hall entre 4 e 4:30. As sobrancelhas de Poirot se ergueram. "Segurar. Então temos a nossa primeira certeza. Sir Charles não fez nenhuma ligação. Ele entrou na sala telefônica com outro propósito." O Major Blunt franziu a testa. Que outro propósito um homem poderia ter em uma sala telefônica? Poirot deu um leve sorriso. "Para fingir que está fazendo uma ligação, mon ami. Uma coisa simples. Ele entra na sala, finge telefonar. Talvez para dar a impressão de que está falando sério ou em segredo. É um gesto, não uma ação. Mas gestos são a linguagem da mentira." O silêncio se tornou tenso. Poirot se levantou e caminhou lentamente até a janela, olhando para o gramado envolto em névoa. Ele estava escondendo algo, esse Sir Charles. "Uma carta que o incomodava, não é?" Lady Evelyn mencionou. "Uma carta implica um correspondente. Que um correspondente implica um motivo." A voz de Lady Evelyn soou num sussurro. "Você acha que a carta causou o desaparecimento dele?" "Acho", disse Poirot calmamente, "que alguém aqui sabia disso, e temia o que isso poderia revelar." Lydia ofegou baixinho. "Mas quem teria razão?" Poirot virou-se para encará-los com uma expressão grave, mas não acusadora. "É isso que precisamos descobrir. Peço que nenhum de vocês saia de casa hoje. Eu mesmo examinarei a sala telefônica com o inspetor Felton. Enquanto isso, cada um de vocês me fornecerá um relato por escrito de seus movimentos entre 3:30 e 5 de ontem. É tedioso, eu sei, mas a clareza vem da precisão." Ouviu-se um murmúrio de concordância relutante, mas inevitável. Os convidados se dispersaram, alguns para seus quartos, outros para a biblioteca. Poirot e Felton seguiram pelo corredor em direção à pequena sala telefônica. Era um cômodo estreito, mal espaçoso o suficiente para uma mesa, uma cadeira e o próprio instrumento. O ar estava levemente mofado, como se a janela não fosse aberta há semanas. Poirot examinou as paredes, os rodapés, o tapete, cada detalhe. Seus dedos roçaram a borda do fio do telefone, e em seguida a parte de baixo da mesa. Ele fez uma pausa. "Ah", murmurou ele, "isso é interessante. A poeira, veja bem, está agitada aqui e ali, mas não pelos sapatos de um homem, por algo arrastado, talvez movido às pressas." Ajoelhou-se, batendo de leve no painel de madeira na base da parede. Um eco surdo respondeu. "Oco", disse ele suavemente. "Muito oco mesmo.
Felton se curvou ao lado dele. Um espaço escondido? Poirot deu um leve sorriso. Não vamos tirar conclusões precipitadas, meu caro inspetor. Mas isso não me surpreenderia. Descobri que as casas de campo inglesas, assim como as famílias inglesas, muitas vezes escondem mais do que revelam. Ele se levantou, alisando a manga. Venha. Não vamos perturbá-lo agora. Vamos esperar até que nossos amigos terminem seus relatos escritos. Estou curioso para ver qual letra treme mais. Ao saírem da sala, Poirot olhou mais uma vez para a porta fechada, com uma expressão indecifrável. A névoa lá fora havia se adensado, engolindo os gramados e as sebes em um silêncio pálido. Em algum lugar dentro daquela névoa, ele sabia, estava a sombra de Sir Charles Cavendish, vivo ou morto, e o tênue traço de uma mentira que, com o tempo, os revelaria a todos. A névoa ainda não havia se dissipado quando Poirot e o inspetor Felton se reuniram novamente na biblioteca para examinar os depoimentos escritos. Um fogo fraco ardia na lareira, conferindo ao ar um calor enganoso. Lá fora, a garoa sussurrava contra as janelas altas, um som monótono que parecia ecoar a tensão na casa. O detetive belga estava sentado diante da longa mesa de mogno, cada página perfeitamente alinhada à sua frente, suas pequenas mãos pousadas sobre uma delas, como se já sentisse a pulsação da mentira sob a tinta. Ah, murmurou ele, quando se escreve, revela-se. A letra é o espelho da alma. Observe, meu amigo, como mesmo nas mentiras os dedos revelam o que os lábios escondem. Felton, menos poético, mas paciente, cruzou os braços. Você encontrará sua psicologia nisso, não tenho dúvidas. Para mim são todos iguais. Rabiscos nervosos e evasivas. Nenhum deles parece saber o que aconteceu depois das 4. Poirot levantou delicadamente a primeira folha, a da senhorita Lydia Ashcombe. Sua caligrafia era graciosa, firme, as alças elegantes, mas sem pressa. Ele leu em silêncio por um momento, com os lábios franzidos. Muito metódica essa jovem, disse ele. Ela registra horários, nomes, pequenos detalhes, quase como se quisesse ser útil, não é? No entanto, o mais interessante é o que ela omite. Ela não menciona ter falado com Sir Charles depois que o chá foi anunciado, embora deva tê-lo feito sendo a anfitriã. Isso, mon ami, não é negligência, é discrição. Ele deixou a página de lado e pegou a próxima, a do Major Blunt. Mon Dieu! Exclamou Poirot suavemente. A letra de um homem que ataca o jornal como atacaria um inimigo. Tão enérgico, tão seguro de si. Ele escreve que, no momento em que Sir Charles saiu para a sala telefônica, estava perto da janela, conversando com a senhorita Sedgwick sobre política. No entanto, a senhorita Sedgwick diz que estava no corredor naquele momento, devolvendo um livro à biblioteca. Isso, veja bem, não condiz. Felton franziu a testa. Um erro, talvez. Ele não é o tipo de pessoa que fica de olho nos movimentos dos outros. Ou talvez ele seja o tipo de inventar eles, respondeu Poirot suavemente. A invenção costuma ser o refúgio dos orgulhosos. Ele passou para o relato de Lady Evelyn. O papel tremia ligeiramente, a letra irregular, quase chorosa. Uma mulher assustada, observou. E assustada não apenas pelo que viu, mas pelo que suspeita. Ouça, ela escreve. Sir Charles estava ansioso. Senti que ele temia alguém na sala. Poirot ergueu o olhar pensativo. Mas ela não diz quem ele temia. Por quê? Porque ela sabe, ou porque não ousa dizer? A declaração de Fielding veio em seguida. Precisa sem emoção com frases curtas. Fiquei na sala de bilhar até às 4:10. Sir Charles entrou no corredor. Eu o vi indo em direção à sala telefônica. Falei brevemente com o Major Blunt na porta. Depois fiquei sozinho até a comoção começar. Poirot bateu levemente no papel. O relato de um homem de negócios, organizado, profissional, e, no entanto, carece de vida. Quando um homem diz a verdade, há um ritmo, uma desordem natural. Isso é muito composto. Por fim veio a letra elegante e despretensiosa de Clara Sedgwick.
Ela escreve como alguém que observa, mas não quer ser notado, murmurou Poirot. Ela viu Sir Charles parar na soleira da porta da sala telefônica, olhar para trás para o corredor e sorrir, embora ela não saiba dizer para quem, mas, ela acrescenta, parecia um sorriso não de amizade, mas de despedida. Poirot recostou-se entrelaçando os dedos. Um sorriso de despedida. Isso sim é muito curioso. Felton suspirou. Temos um homem desaparecido. 5 versões diferentes da mesma meia hora. E nenhum corpo. O que isso significa? Para isso, disse Poirot, nosso mistério não é de fuga, mas de substituição. O inspetor piscou. Substituição? Sim, meu amigo. Considere a sala telefônica pequena e isolada. A porta aberta. A ausência de som. Suponha que, quando um homem entra em tal sala, outro sai, vestido talvez de maneira semelhante, sem ser visto pelos distraídos. Um simples engano, não? Principalmente em uma casa onde todos presumem saber quem entra e sai. Felton franziu a testa. Quer dizer que outra pessoa poderia ter saído no lugar dele, vestido como Sir Charles? Possivelmente. Ou talvez Sir Charles nunca tenha ido embora. A parede oca que encontramos, que creio eu, falará em breve, mas primeiro preciso saber o que havia naquela carta que o perturbou. Poirot se levantou com movimentos deliberados. Lady Evelyn mencionou isso. Se ela está tão nervosa quanto aparenta, uma pequena conversa pode soltar sua língua. Encontraram Lady Evelyn na sala de estar, sentada perto da lareira, com as mãos delicadas envolvendo uma xícara da qual não bebia. Quando Poirot se aproximou, ela ergueu os olhos rapidamente arregalados, como se esperasse más notícias. Ah, madame, disse ele gentilmente, perdoe a intrusão. Vim apenas para perguntar sobre a carta que a senhora mencionou. Aquela que deixou Sir Charles angustiado. Ela hesitou. Eu não devia ter dito nada ontem. Não é da minha conta. Talvez não. Mas pode ser uma questão de justiça. O tom de Poirot era gentil e persuasivo. Você viu? Só por um instante. Ele o guardava no bolso do paletó. Notei a letra. Era de mulher delicada, mas marcante. Ele me flagrou olhando e riu, embora eu percebesse que estava inquieto. Ele disse, nenhum segredo dura para sempre, Lady Evelyn, nem mesmo aqueles que você acha que estão enterrados. O olhar de Poirot se aguçou. Meu Deus! E ele mencionou algum nome? Não, mas eu pensei que pudesse ser da Lídia. Senhorita Ashcombe. Poirot disfarçou a surpresa com um aceno calmo. Acha que a carta veio da nossa anfitriã? Kelly e Sir Charles brigaram uma vez, por causa da herança dela. Ele aconselhou o tio dela sobre o testamento, sabe? Alguns disseram que ela herdou mais do que deveria. Poirot inclinou a cabeça lentamente, absorvendo isso. Obrigada, senhora, você foi muito prestativo. Ao sair, Felton murmurou. Você acha que ela está dizendo a verdade? Os olhos de Poirot brilharam. Ela está dizendo a ela versão disso. Mas a verdade, mon ami, esconde-se atrás da polidez com a mesma frequência que atrás de mentiras. E agora, precisamos ver se as paredes de Ashcombe Hall conseguem guardar seus segredos tão bem quanto seus convidados. Ele olhou para o corredor, onde a sala telefônica permanecia silenciosa. A névoa lá fora finalmente se dissipara, revelando uma tênue luz do sol sobre o caminho de cascalho molhado. Era uma luz frágil, hesitante, mas persistente, como o primeiro vislumbre da verdade pressionando a névoa da mentira. Poirot passou a maior parte da manhã em silêncio pensativo, movendo-se por Ashcombe Hall com a precisão sem pressa de um homem examinando o mecanismo interno de um relógio. Cada rangido das tábuas velhas do assoalho parecia falar com ele. Cada sombra no corredor oferecia um sussurro de sugestão. O inspetor Felton o seguia cada vez mais impaciente, suas botas sólidas, contrastando com os passos silenciosos de Poirot. Por fim, retornaram à sala telefônica. O ar permanecia levemente viciado, como se ainda contivesse o eco do mistério do dia anterior. Poirot fechou a porta atrás deles
isolando-os do resto da casa. Ficou parado por alguns instantes, simplesmente olhando para a pequena mesa de madeira, o fone polido, a leve marca no carpete onde antes havia uma cadeira. Então agachou-se graciosamente e passou a mão mais uma vez pelo painel. É curioso, murmurou ele. A poeira aqui está levemente levantada em apenas um lugar, abaixo da moldura inferior. Entende? É como se alguém a tivesse aberto com cuidado e depois a tivesse recolocado. Felton agachou-se ao lado dele. Posso pedir a um homem com um cinzel para abrir isso? Não. Com calma, meu amigo. Não somos ladrões. Sejamos corteses com segredos. Eles se revelam com mais facilidade quando tratados com educação. Poirot tirou um pequeno canivete do bolso e o enfiou no estreito vão entre o rodapé e a parede. Com um clique suave, o painel cedeu, revelando um nicho raso do tamanho de uma caixa de chapéu. Dentro, havia um pequeno pacote embrulhado em papel pardo, amarrado com um barbante comum. Felton expirou bruscamente. Bem, que me danem. Escondido aí o tempo todo. Poirot deu um leve sorriso. Veja bem, é como eu pensava. Um desaparecimento raramente é completo. Sempre fica um vestígio, como o canto de uma carta que não foi queimado. Ele desamarrou o barbante delicadamente, revelando uma pequena pilha de papéis. Cartas, para ser mais preciso. A de cima ostentava um brasão desconhecido e o aroma de perfume desbotado. Poirot leu as primeiras linhas em silêncio, arqueando as sobrancelhas. Ah, disse ele suavemente. A moça não se enganou. Esta é realmente uma carta de uma mulher. Felton inclinou-se para a frente. The Sr. Ashcombe. Poirot balançou a cabeça. Não, a caligrafia. Fé elegante e continental. De uma francesa, eu acho. Autumn, apaixonado, mas amargo. Escute. Não se pode comprar silêncio com charme, meu caro Charles. Eu o avisei uma vez e o avisarei novamente. Se me trair, perderá tudo. Até mesmo sua boa reputação entre os aristocratas ingleses que se consideram éticos. Ele ergueu os olhos. Uma ameaça, mon ami, e uma ameaça muito específica. Esta carta é datada do mês passado. Era para assustar, e suspeito que tenha conseguido. Felton franziu a testa. Então ele teve um caso e alguém descobriu? Ainda não explica como o homem desapareceu no ar. Poirot guardou a carta cuidadosamente. Paciência, meu caro inspetor. Devemos seguir a linha do medo à ação. O homem que teme a exposição pode se esconder, ou pode ser escondido. Ele examinou as cartas restantes, documentos bancários, uma nota manuscrita de próprio punho de Sir Charles, mencionando Ashcombe Trust, liquidação pendente, e outra carta de Roger Fielding sobre o sindicato de investimentos deles. Poirot a tocou de leve. Isso também é muito revelador. Um emaranhado financeiro, dinheiro devido, promessas feitas, talvez chantagem entrelaçada com negócios. Voilà! Os fios estão começando a se entrelaçar. Felton cruzou os braços. Então você acha que o desaparecimento tem a ver com dinheiro, não com paixão? Talvez com os dois, disse Poirot. Por dinheiro e amor, eles dançam juntos, muitas vezes ao som de música trágica. Eles recolocaram o painel discretamente e Poirot instruiu que ninguém fosse informado da descoberta. Um segredo, uma vez descoberto, ainda deve se achar oculto, disse ele com um sorriso irônico. É só então que aqueles que dependem dele se traem. Ao meio-dia a chuva havia parado. A família se reuniu para o almoço, embora o apetite fosse escasso. A presença de Poirot à cabeceira da mesa pareceu fazer com que todos se sentassem um pouco mais eretos, como se temessem revelar demais apenas pela postura. Ele puxou conversa educadamente com todos, nada aberto, mas cada pergunta delicadamente escolhida. Perguntou à senhorita Sedgwick sobre a biblioteca, ao Major Blunt sobre o pessoal, a Lydia Ashcombe sobre a propriedade do tio. Com Fielding, falou de negócios nos termos mais vagos possíveis, notando a ponta de irritação por trás do sorriso sereno do homem. Então, de repente,
Poirot se virou para Lydia e disse em seu tom mais inocente, Mademoiselle. Quando Sir Charles aconselhou seu falecido tio sobre seu testamento, foi ele quem sugeriu o arranjo do Ashcombe Trust? Lydia hesitou com a faca parada no ar. Ora, sim. Ele era o executor dos negócios do meu tio. Ele recomendou a empresa de Roger Fielding para administrar os investimentos. De fato, quão eficiente e esse arranjo tem sido satisfatório? Seus olhos se voltaram brevemente para Fielding, antes de ela responder. Perfeitamente satisfatório, eu acho. Poirot sorriu gentilmente, mas não disse mais nada. A mesa mergulhou em silêncio, quebrado apenas pelo leve tic-tac do relógio. Quando o almoço terminou, ele se levantou e fez uma pequena reverência. Agradeço, mesdames et messieurs. É um grande prazer observar a calma inglesa, mesmo quando cercada de mistério. No entanto, calma nem sempre é sinônimo de inocência. Mais tarde, na biblioteca, Felton murmurou. Você está forçando a barra, Poirot. Alguém vai pirar. Exatamente, disse Poirot com os olhos brilhantes. Não se pode pescar um peixe sem primeiro agitar a água. A noite caiu com um silêncio inquietante. Poirot passou a hora seguinte percorrendo o corredor entre a biblioteca e a sala telefônica, como se estivesse medindo algo invisível. Parou do lado de fora do pequeno aposento, olhando fixamente para a porta. Depois olhou para as tábuas do assoalho. Estavam irregulares perto da soleira, uma leve depressão na madeira. Ajoelhou-se novamente, os dedos roçando a superfície. Uma leve marca, como o raspar de metal, percorria uma das tábuas. Ele se levantou abruptamente. Felton, disse ele calmamente, precisaremos de lanternas esta noite, e 2 dos seus homens. Acredito que estamos prestes a descobrir para onde nosso cavalheiro foi. Não para a névoa, mas sob nossos pés. Pela primeira vez naquele dia, a voz de Poirot carregava uma certeza serena. Ainda não era triunfo, mas o aroma inconfundível da revelação pairava no ar, tão penetrante quanto o frio da noite que se infiltrava pelas velhas pedras de Ashcombe Hall. As lâmpadas foram acesas cedo naquela noite, seu brilho dourado se espalhando pelo piso de mármore, enquanto os últimos raios de sol se esvaíam atrás das colinas molhadas pela chuva. A atmosfera em Ashcombe Hall tornara-se tensa, o tipo de silêncio que vibra com algo invisível. Poirot parecia sereno como sempre, mas a agudeza de seus olhos traía uma mente em rápida transformação sob aquela aparência calma. O inspetor Felton fora buscar 2 policiais na aldeia, conforme solicitado. Enquanto isso, os convidados se reuniam inquietos na sala de estar, suas conversas hesitantes e frágeis, cada rosto revelando algum desconforto particular. Lydia Ashcombe estava sentada perto da lareira, com as mãos enluvadas tão firmemente entrelaçadas no colo que o couro rangia. Lady Evelyn andava de um lado para o outro no tapete, agitada e silenciosa, olhando com frequência para o corredor, como se esperasse alguém, ou temesse alguém. O Major Blunt permanecia junto à lareira, com uma expressão que oscilava entre a irritação e a descrença, enquanto Fielding se inclinava em um canto, com a compostura intacta, mas o olhar desconfortavelmente fixo nas chamas. Clara Sedgwick, como sempre, estava retraída com a expressão pensativa, os olhos se voltando para Poirot sempre que ele se movia. Às 7, Poirot voltou à sala. Senhoras e senhores, disse ele afavelmente, a hora está ficando tarde e a escuridão lá fora não convida à paz, não é? No entanto, dentro destas paredes encontraremos algo muito diferente. Clareza. Clareza? Zombou Blunt. Não estamos mais perto de encontrar Cavendish do que estávamos ontem. Ah, mas é aí que você erra, mon ami, respondeu Poirot suavemente. Estamos muito mais perto. A dificuldade não está no que falta, mas no que é presente, e naquilo que escolhemos não ver. Fielding endireitou-se. E o que exatamente não vimos? Poirot deu um leve sorriso. Uma porta, talvez. Uma passagem. Uma oportunidade.
É tudo a mesma coisa. Ele se virou para o corredor. O inspetor Felton voltou. Se me permitem, gostaria que todos nos acompanhassem até a sala telefônica mais uma vez. Não vai demorar muito. A pequena procissão avançou relutantemente pelo corredor, com a luz bruxuleante dos lampiões projetando suas sombras ao longo das paredes. A sala telefônica aguardava, silenciosa, modesta, com seus acessórios de latão polido brilhando fracamente na penumbra. Felton entrou primeiro, carregando uma lanterna seguido pelos policiais. Poirot gesticulou para que os outros permanecessem perto da porta. Bem, começou ele calmamente, ontem notei que a parede sob o rodapé era oca. Isso já era bastante curioso. Mas havia algo mais. As tábuas do assoalho perto da porta, irregulares, sugeriam que alguém as havia mexido, não é? Que eu nunca sou tão vaidoso a ponto de ignorar o que a própria madeira sussurra. Ele se ajoelhou graciosamente, roçando o chão com os dedos, até encontrarem a tênue costura de uma junção oculta. Voilà, murmurou. Um painel escondido. Talvez parte da arquitetura antiga da casa, esquecida por aqueles que a percorrem diariamente. Felton agachou-se ao lado dele, a curiosidade superando o ceticismo. Juntos, eles ergueram a tábua solta. Abaixo dela havia um pequeno recesso, e no centro dele, um anel de metal preso a um quadrado de ferro. Felton o puxou. Com um gemido suave, uma parte do chão se levantou, revelando uma escada estreita que descia para a escuridão. Lady Evelyn engasgou, e até o estoico major deu um passo para trás. A expressão de Poirot não se alterou. Estão vendo, meus amigos? Uma passagem sob a casa. Coisas assim não são incomuns nas propriedades mais antigas, construídas para criados ou talvez para propósitos menos respeitáveis. Suspeitei disso no momento em que vi aquele eco oco. Felton iluminou os degraus com a lanterna. A luz revelava paredes de pedra ásperas, mergulhando na sombra. Uma leve corrente de ar subia de baixo, fria e úmida, trazendo consigo o leve aroma de terra e algo mais, algo metálico. Poirot virou-se para os convidados reunidos. Devo pedir que esperem aqui. O inspetor Felton e eu desceremos. Este não é o momento para histeria, mas para coragem. Sim, sem esperar aprovação, ele desceu, seguido pela luz da lanterna. Felton o seguiu de perto. O ar esfriava a cada passo. A passagem dava para uma pequena câmara, com paredes revestidas de tijolos antigos. Ali, meio afundada contra a parede oposta, jazia a figura inconfundível de um homem de terno escuro. Felton praguejou baixinho e correu para a frente. Poirot levantou a mão. Não toque em nada. Aproximou-se lentamente, observando a cena. O rosto de Sir Charles Cavendish estava ligeiramente voltado para cima. Os olhos abertos, mas vidrados, a pele pálida. Um pequeno ferimento marcava sua têmpora, escurecido pelo sangue seco. Sua mão direita agarrava o bolso do peito, como se guardasse algo. A expressão de Poirot se suavizou, não de surpresa, mas de uma aceitação sombria. É como eu temia. Ele não desapareceu. Ele estava apenas escondido. Felton ajoelhou-se ao lado do corpo. Ele está morto há pelo menos um dia. Parece que caiu aqui e bateu a cabeça. Talvez, murmurou Poirot, agachando-se ao lado dele. Mas diga-me, mon ami, que homem cai para a morte com as duas mãos cuidadosamente cruzadas sobre o peito? Não, isso não é uma queda. É uma encenação. Ele forçou delicadamente os dedos do morto até que um pequeno papel dobrado emergiu. Poirot o desdobrou, com o rosto iluminado pela luz bruxuleante da lanterna. Era um pedaço rasgado, contendo apenas 3 palavras rabiscadas às pressas. A confiança. Traída. Felton ergueu os olhos. Você acha que é um bilhete de suicídio? Poirot balançou a cabeça. Não, Sir Charles era um homem vaidoso. Mesmo em desespero, ele escrevia com floreio, sem pressa. Isto, creio eu, foi escrito por outra pessoa, talvez até mesmo depois de sua morte. Ele se levantou em voz baixa. Venham, vamos voltar. A verdade começa a emergir como óleo sobre a água.
e logo a calmaria se romperá. Enquanto subiam os degraus estreitos, Poirot parou no meio do caminho e olhou para trás, para a escuridão. Sempre há um segundo crime, disse ele suavemente, como se estivesse falando consigo mesmo. Sempre. O primeiro é por necessidade. O segundo, esse é por medo. Quando ele emergiu na luz do salão, os outros o encararam com uma expectativa terrível. Ele assentiu discretamente com um aceno grave. E sapiaces. Sim, meus amigos. Sir Charles Cavendish foi encontrado. Mas não confundam descoberta com compreensão. Ainda há mentiras circulando entre nós, e antes que a noite acabe, elas mostrarão sua face. No momento em que Poirot falou, um tremor percorreu a sala como uma ondulação em águas paradas. O rosto de Lydia Ashcombe empalideceu. Lady Evelyn soltou um grito fraco e agarrou suas pérolas, enquanto o Major Blunt proferiu uma praga em voz baixa e se virou em direção à janela. Apenas a compostura de Roger Fielding parecia intacta. Seus olhos fixos em Poirot, indecifráveis, mas sua mão apoiada no braço da cadeira revelava um leve tremor. Clara Sedgwick, pálida e silenciosa, permaneceu sentada, com o olhar voltado para baixo, como se ela fosse a única a esperar aquela conclusão sombria o tempo todo. Poirot permitiu que o momento passasse, sem dizer nada, seus olhos percorrendo o grupo com uma precisão silenciosa. Quando finalmente falou, seu tom era calmo, comedido e assustadoramente seguro. Sir Charles Cavendish está morto, disse ele suavemente, e sua morte, temo, não foi um acidente. Foi feita para parecer um, mas há detalhes, pequenos, sutis, que falam com a eloquência da verdade. A voz de Lady Evelyn tremeu. Assassinato? Quer dizer que ele foi assassinado? Aqui? Debaixo da casa? Onde melhor esconder um crime, madame, do que em um lugar já esquecido por aqueles que moram acima dele? Respondeu Poirot gentilmente. Sim, acredito que ele foi golpeado na cabeça e colocado cuidadosamente naquela câmara abaixo. Seu corpo foi preparado. Mãos cruzadas, bolso lacrado, um bilhete falso colocado sobre ele. O assassino queria transmitir desespero, mas não tinha a habilidade necessária para torná-lo convincente. O Major Blunt expirou bruscamente. Meu Deus, e você acha que um de nós fez isso? Eu não pensar, Major, disse Poirot, seus olhos escuros brilhando. Eusaberque, a resposta está dentro desta casa. Nenhum estranho entrou. A chuva, a lama, a ausência de pegadas, tudo isso fala claramente. O círculo se fechou. Lydia se levantou, perdendo a compostura pela primeira vez. Monsieur Poirot, não acredito que tamanha maldade possa acontecer aqui. Sir Charles era um hóspede, um amigo. Quem poderia desejar-lhe mal? Poirot inclinou a cabeça. É exatamente isso que precisamos descobrir. Há um motivo. Sempre há um motivo. Ele se esconde atrás do afeto, atrás da obrigação, atrás do medo. Já temos pistas. Seus envolvimentos financeiros, a carta de uma mulher no exterior, os negócios do Ashcombe Trust. Mas agora precisamos descobrir como essas pistas se entrelaçam. Ele se aproximou do fogo, aquecendo levemente as mãos enquanto falava. Vejam, meus amigos, a carta encontrada sobre o corpo dele, aquela que continha apenas as palavras a fundação. Traída, tinha a intenção de enganar. É obra de alguém que queria desviar a suspeita para o dinheiro e não para a emoção. Isso, para mim, é revelador. O assassino quer que examinemos números e documentos, mas o coração, ele conta uma história mais verdadeira. Lady Evelyn afundou em uma cadeira, tremendo. Ele deve ter sido chantageado, sussurrou. Ele temia a exposição. Da carta, talvez. Aquela mulher. Poirot deu um leve sorriso. Ah, madame, a senhora volta à carta do coração. Pensa em ciúmes. Mas diga-me, quem entre vocês sabia dessa correspondência antes de ontem à noite? Ninguém falou.
O silêncio pesava mais do que qualquer negação. O olhar de Poirot se deteve em Clara Sedgwick, que estava imóvel junto à lareira. Mademoiselle. Clara, disse ele gentilmente, a senhora é quieta, sempre observadora, não é? A senhora me disse uma vez que Sir Charles sorriu antes de entrar na sala telefônica, um sorriso que a senhora descreveu como de despedida. Escolheu as palavras com cuidado. Foi uma despedida para o mundo, ou para alguém desta casa. Clara ergueu a cabeça lentamente, seus olhos encontrando os dele. Eu não sei o que o senhor quer dizer, Monsieur Poirot. Acho que sim, disse ele suavemente. Veja bem, quando um homem se prepara para a fuga, ele não sorri. Quando se prepara para o engano, talvez, mas não para a morte. Aquele sorriso, mademoiselle, não era de despedida, mas de vitória. Ele acreditava que ainda tinha algum poder. Fielding interrompeu abruptamente. Sério, Poirot, isso é um absurdo. Você tece teias de fantasia com sorrisos e cartas. O homem tinha dívidas, inimigos além desta casa, certamente. Poirot virou-se para ele, interrompendo-o com uma firmeza serena que não tolerava interrupções. Não, monsieur. Investiguei seus negócios. O Ashcombe Trust estava insolvente. Sir Charles sabia disso. Você e ele brigaram por causa disso, não é? O rosto de Fielding ficou vermelho. Tivemos desentendimentos comerciais, nada mais. E se você quer sugerir? Só sugiro que você tinha motivos para se alarmar. Interrompeu Poirot suavemente. Sir Charles ameaçou expor a má administração, talvez até a falsificação de contas, mas em vez disso ele desaparece, convenientemente, antes do chá. Lydia engasgou. Você acha que Roger o matou? Não, mademoiselle. Eu pensar ele tinha razão para desejá-lo, mas razão não é ação. Não, ainda há outra camada. Poirot se aproximou da janela, espiando o jardim envolto em névoa. Veja bem, eu estava pensando na sala do telefone. Sir Charles entrou para fazer uma ligação que nunca aconteceu. Mas por que escolher aquela sala logo ali? Porque fica perto do corredor que leva à escada dos criados. Alguém sabia disso e providenciou para que ele fosse até lá, sozinho. Felton, que estava parado em silêncio perto da porta, franziu a testa. Então ele foi atraído para lá. Você acha que o assassino planejou tudo com antecedência? Planejado, sim, mas não perfeitamente, disse Poirot. Eles não previram minha chegada, nem a descoberta da parede oca. Um projeto inteligente, desfeito por uma ninharia. Poeira levantada, um painel desalinhado. É nesses pequenos erros que a verdade se esconde. O detetive voltou-se para os outros, com a voz suave, mas elétrica de intensidade. Um de vocês encontrou Sir Charles naquela sala. Houve uma discussão. Ele falou em traição, a traição de uma confiança, e naquele momento as palavras se tornaram fatais. Lady Evelyn soltou um pequeno soluço. Meu Deus, quem poderia ter feito uma coisa dessas? O olhar de Poirot pousou nela brevemente, depois em Clara e, finalmente, em Lydia Ashcombe. Seu tom, quando voltou a falar, era quase terno. Quem, de fato, madame? Pois veja bem, era alguém que não temia a ruína, mas a revelação. Alguém que preferia matar a ter a verdade dita em voz alta. As pequenas células cinzentas, elas sussurram e dizem o seguinte: antes que a noite termine, a verdadeira face da traição se revelará. E acho que não estará longe de onde estamos agora. Lá fora, um trovão murmurava ao longe pela charneca. Um som baixo e taciturno que parecia ecoar a promessa silenciosa de Poirot. Dentro de Ashcombe Hall, cada batida do coração, cada respiração, parecia aguardar o que viria a seguir. A chuva recomeçou pouco antes da meia-noite, a princípio fraca, um leve tamborilar contra as janelas, depois mais forte, como se os próprios céus tentassem abafar a tensão em Ashcombe Hall. Os hóspedes haviam se recolhido, inquietos, aos seus respectivos quartos,
após o pronunciamento de Poirot, embora poucos encontrassem descanso. Lâmpadas ainda brilhavam nos corredores, passos abafados ecoavam nos andares superiores. Poirot, no entanto, permaneceu embaixo, sentado perto da lareira que se apagava na sala de estar, seu pequeno corpo imóvel, exceto pelo bater ritmado de um dedo no braço da poltrona. O inspetor Felton estava perto da janela, espiando a escuridão como se a resposta pudesse estar escrita em algum lugar na chuva. Por fim, Felton quebrou o silêncio. Você pretende encontrar o assassino esta noite, não é? Poirot deu um sorriso fraco, com os olhos semicerrados. Talvez eu já tenha, mas não basta saber, mon ami. A verdade deve se revelar, naturalmente como uma flor se abre ao sol da manhã. Uma confissão forçada vale pouco. Uma confissão forçada pela consciência. Esse é o triunfo da razão. Felton franziu a testa incrédulo. Você tem mais paciência do que eu. Se eu soubesse quem fez isso, eu arrancaria isso deles. Ah, mas é aí que vocês, policiais ingleses, são tão admiráveis e tão limitados, disse Poirot gentilmente. Vocês confiam na força. Eu confio na vaidade do coração humano. Ele sempre se trai, mais cedo ou mais tarde. Um som fraco os interrompeu. Uma tábua do assoalho rangendo no corredor. Poirot se levantou instantaneamente, inclinando a cabeça. Estão ouvindo? Alguém se move parado enquanto todos os outros fingem dormir. Vamos segui-lo. Silenciosamente, por favor. Eles saíram para o corredor, o ar carregado com o aroma de velas apagadas. O som veio novamente, fraco, mas distinto, da direção da biblioteca. Poirot gesticulou para Felton se afastar e avançou com a leveza de um gato. Pela fresta da porta entreaberta, um pequeno brilho de lampião se espalhou. Lá dentro, uma figura estava de pé junto à escrivaninha, remexendo apressadamente em uma gaveta. Poirot esperou até que a mão retirasse um maço de papéis antes de falar. Está tarde para a correspondência, mademoiselle, disse ele suavemente. Clara Sedgwick soltou um grito abafado, deixando cair os papéis. Ela se virou, com os olhos arregalados e aterrorizados. Monsieur Poirot. Lucas, eu não consegui dormir. Vim procurar. Algo que deixei aqui mais cedo. Poirot entrou na sala, a luz do abajur brilhando em seus sapatos engraxados. Algo que você deixou, ou algo que temia que outros encontrassem. Sua voz falhou. Você não tem o direito de me acusar. Mas eu não acuso, ele interrompeu gentilmente. Eu observo, veja, é muito curioso que você tenha escolhido essa gaveta, aquela que contém os documentos comerciais de Sir Charles. E, no entanto, não são negócios que lhe interessam, são? É isto. Ele se abaixou, recuperando uma das cartas espalhadas. Uma carta escrita por uma mulher. A mesma caligrafia daquela escondida atrás da parede. A compostura de Clara se desfez. Você os encontrou, sussurrou ela. Então você já sabe. O olhar de Poirot se suavizou. Sei de muitas coisas, mademoiselle, mas diga-me com suas próprias palavras. Será mais gentil com você e mais preciso para mim. Por um momento, ela ficou tremendo, depois afundou na cadeira ao lado da escrivaninha. Ele disse que a amava, murmurou. A francesa. Ele prometeu deixar a Inglaterra para se casar com ela, mas então se voltou para mim. Fui tola o suficiente para acreditar nele, até que ela escreveu novamente, ameaçando expor tudo. Ele me implorou para ajudá-lo. Disse que ela nos arruinaria. Poirot inclinou-se ligeiramente para a frente. E então você concordou em guardar o segredo dele? Queimei as primeiras cartas. Achei que terminaria ali. Mas ele estava desesperado. Contou-me sobre o dinheiro, sobre Fielding, as contas falsas. Queria confrontá-lo, forçar uma confissão. Tentei dissuadi-lo, mas ele não me ouviu. Foi à sala telefônica naquela tarde para ligar para Londres e revelar tudo. E então? Sua voz falhou.
Então ele se foi. Poirot a observou em silêncio por um longo momento. Você não o matou, disse ele por fim. Disso tenho certeza, mas você sabe quem o matou. Clara ergueu a cabeça bruscamente, com os olhos marejados. E eu ouvi vozes. Não queria ouvir, mas estava passando pelo corredor. Ele não estava sozinho. Alguém estava com ele. Quem? Poirot perguntou baixinho. Seus lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Ela parecia lutar contra uma força invisível. Medo, lealdade ou ambos. Então sussurrou. Senhorita Ashcombe. Os olhos de Poirot brilharam, mas seu tom permaneceu suave. Tem certeza? Sim. Eu a vi sair do corredor momentos depois, pálida como a morte. Ela olhou diretamente para mim, mas não disse nada. Pensei que fosse alguma briga. Eu não sabia. Poirot levantou a mão, silenciando-a. Já chega. Vá para o seu quarto, mademoiselle. Tranque a porta e não fale com ninguém. Agradeço a sua honestidade. Quando ela saiu, Felton virou-se bruscamente para ele. Então é Lydia Ashcombe, a dona da casa? A expressão de Poirot era grave. É o que parece. Mas as aparências, meu amigo, são traiçoeiras. Vamos confirmar antes de condenar. Ele pegou uma das cartas restantes da gaveta, estudando a assinatura sob a escrita francesa. Marie Duval leu suavemente. De Paris. A caligrafia de feminina, mas a pressão da caneta. Firme demais. E a frase precisa, fria, nada romântica. Esta carta, meu caro Felton, não foi escrita por uma mulher apaixonada. Foi escrita por uma mulher fingindo ser uma. Felton franziu a testa. Fingindo? Mas quem? O sorriso de Poirot era fraco, consciente. Logo descobriremos. A verdade se esconde na caneta e na bolsa, mon ami. E no medo que leva a mão a escrever. Amanhã reuniremos todos eles, pois esta noite deixe a chuva cair e a culpa amadurecer. Pela manhã as mentiras não mais se sustentarão. Ele apagou a lâmpada, com o rosto meio perdido nas sombras. Murmurou para si mesmo enquanto saíam da sala. A dama de Ashcombe Hall. Ela desempenha seu papel lindamente, mas mesmo a melhor apresentação deve terminar com a cortina fechada. Enquanto subiam as escadas, o trovão ecoou distante novamente. Em algum lugar da casa, uma porta se fechou com um clique cuidadoso. E o silêncio que se seguiu foi quase perfeito demais, como a calma antes de uma revelação que não podia mais ser adiada. A manhã amanheceu fria e sem cor, a névoa agarrando-se aos gramados como uma mortalha. A chuva finalmente cessara, mas o ar estava pesado com aquela quietude peculiar que parece seguir uma tempestade, um silêncio incômodo que sugeria que algo invisível havia se movido durante a noite. Na sala de café da manhã ninguém falava além de um sussurro. Até o tilintar da porcelana parecia abafado, subjugado pela tensão que se instalara em Ashcombe Hall. Lydia Ashcombe presidia a mesa com uma calma aparente, mas seu rosto estava tenso, seus olhos sombreados por uma noite sem dormir. Poirot entrou às 8:30, imaculado como sempre, sua expressão composta, mas o brilho tênue em seus olhos traía que sua mente já estava trabalhando. Ele cumprimentou a todos com serena cortesia e sentou-se sem pressa. Bon matin, mes amis, disse-lhe gentilmente. Espero que tenham descansado, embora eu suspeite que descanso seja um luxo que nenhum de nós desfruta. Lydia tentou sorrir. O senhor tem toda a razão, Monsieur Poirot. Nenhum de nós conseguiu dormir depois da descoberta de ontem à noite. Pobre Sir Charles. Continuo imaginando-o lá embaixo naquele lugar terrível. Poirot inclinou a cabeça. A mente, mademoiselle, é um instrumento curioso. Ela repete o que não consegue compreender, mas em breve a senhora verá que a compreensão é o melhor remédio para o horror. Roger Fielding se mexeu, inquieto, com o tom carregado de irritação. Se você tem algo a dizer, Poirot, talvez seja a hora de ouvirmos. Essa incerteza é insuportável. Paciência, monsieur, murmurou Poirot. A verdade, como o melhor chá, deve ser diluída com cuidado. Fez uma pausa.
deixando o olhar percorrer a mesa. Passei a noite refletindo sobre os fatos, a carta, o fundo, a passagem secreta e as circunstâncias da morte de Sir Charles. Cada um deles por si só nos diz pouco, mas juntos, conjunto, eles formam um padrão. Um padrão que fala de engano, não apenas financeiro, mas emocional. Lady Evelyn agarrou a xícara com a mão trêmula. Você está se referindo à mulher que escreveu para ele? Aquela da França? Ah, sim, disse Poirot suavemente. O misterioso Maria Duval. Uma dama, ao que parecia, ciumenta e vingativa. Mas não, acho que ela não era tanto uma dama, mas sim uma fantasma, uma invenção. Alguém aqui a criou, escreveu aquelas cartas e as enviou a Sir Charles para manipulá-lo. Veja bem, a caligrafia não era verdadeiramente feminina. Era cuidadosa, disfarçada, mas não o suficiente para escapar da atenção das minhas pequenas células cinzentas. Seguiu-se um silêncio atordoante. A voz de Lídia, quando soou, era fina e controlada. Quer dizer que um de nós inventou aquelas cartas para assustá-lo? Exatamente. E não apenas para assustar, mas para controlar. O autor daquelas cartas buscava prender Sir Charles, emocionalmente, moralmente, talvez até financeiramente. Era chantagem, sim, mas executada com elegância. O Major Blunt assobiou baixinho. Meu Deus, que trabalho diabólico! Mas por que se dar a todo esse trabalho? Poirot olhou para ele fixamente, porque Sir Charles Cavendish havia descoberto algo. Algo que teria arruinado um de vocês. Ele estava prestes a revelar. Essa era a verdadeira traição por trás disso. A confiança. Ele pretendia expor o uso indevido de fundos do Ashcombe Trust, a manipulação de suas contas para ocultar dívidas privadas. Mas cometeu um erro. Disse a alguém o que pretendia fazer, e essa pessoa atacou primeiro. A compostura de Fielding cedeu. Isso é ultrajante. Você não pode acusar... Ainda não acuso ninguém, monsieur, interrompeu Poirot calmamente. Apenas descrevo o cenário em que o crime foi encenado. Mas há um ator cujo papel se torna mais intrigante a cada ato. Virou-se para Lídia com a voz suave, mas penetrante. Mademoiselle, a senhora foi vista perto do corredor telefônico às 4 horas da tarde do desaparecimento. Estava pálida, abalada. Não disse nada a ninguém. Por quê? Todos os olhares se voltaram para ela. Lídia prendeu a respiração. Sua xícara de chá tremeu levemente em sua mão. Eu fui falar com Sir Charles, disse ela finalmente. Ele mandou me chamar. Disse que precisava discutir a propriedade do meu tio. Algo urgente. E você fez isso? E perguntou Poirot baixinho. Sim, por alguns minutos. Discutimos. Ele me acusou, injustamente, de tê-lo enganado. Disse que o fundo havia sido alterado antes da morte do meu tio, que eu me beneficiei mais do que o pretendido. Eu disse que ele estava enganado. Fiquei com raiva e o deixei lá, só isso. Poirot olhou para ela com uma gentileza que de alguma forma parecia mais perigosa do que qualquer acusação. Mas sim, e no entanto, mademoiselle, há mais. Veja, encontrei traços, muito leves, de perfume na escadaria sob o piso onde Sir Charles foi encontrado. Um perfume muito delicado como lilás. Eu acho, seu rosto perdeu a cor. Isso não prova nada, ela sussurrou. Não, disse Poirot. Prova apenas que você estava perto dele novamente. Depois que o deixou, talvez quando acreditava que tudo estava tranquilo. Você o encontrou já morto, talvez, ou... Você mesmo o espancou com raiva, com medo de ser exposto? Lídia se levantou de repente, perdendo a compostura. Não, eu não o matei. Eu voltei sim. Ouvi algo, um grito como se alguém estivesse caindo. Quando entrei no quarto, ele tinha sumido. Pensei que tivesse saído pela passagem dos criados. Nunca imaginei, nunca, que ele estivesse lá embaixo. A expressão de Poirot não se alterou. Então me diga, mademoiselle, por que a senhora queimou certos documentos naquela noite? O fogo em sua lareira ainda continha as cinzas esta manhã. Entre elas havia fragmentos de papel com a letra de Sir Charles e uma assinatura Roger Fielding. Seguiu-se um suspiro coletivo.
Fielding levantou-se um pouco da cadeira, com a voz áspera. Ela está mentindo. Não sei nada sobre nenhum documento. Poirot levantou a mão, ordenando silêncio. Não, monsieur. Não é ela quem mente, mas você. O senhor entregou aqueles papéis a ela. Implorou que ela os destruísse, para protegê-lo. E quando ela hesitou, o senhor se voltou contra Sir Charles, temendo que ele os expusesse a ambos. O rosto de Fielding endureceu. Você não pode provar isso. Talvez ainda não, disse Poirot calmamente. Mas a verdade, monsieur, tem o hábito de se provar. Não se pode enterrar a culpa para sempre. Nem nas paredes de uma casa, nem sob o piso. Em breve, nos reuniremos novamente quando eu tiver verificado um último detalhe. Então, meus amigos, teremos nossa apresentação final e todas as máscaras cairão. Ele se levantou, oferecendo uma pequena reverência cortês. Até lá imploro a todos, fiquem aqui. Ninguém sai de Ashcombe Hall. E quando ele saiu da sala, o silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som da chuva recomeçando, lenta, deliberada, como o tic-tac de um relógio em contagem regressiva para a revelação. A tempestade se intensificou naquela tarde, um tamborilar incessante contra as janelas altas que pareciam espelhar o desconforto em Ashcombe Hall. Os convidados haviam se recolhido a um silêncio constrangedor, evitando-se uns aos outros nos corredores, com os rostos pálidos e contraídos. Até os criados se moviam em silêncio, seus passos abafados, suas vozes subjugadas a sussurros. Algo invisível, porém poderoso, havia tomado conta da casa. Uma sensação de que o fim estava próximo, de que a verdade, há muito enterrada sob a civilidade, estava prestes a emergir. Poirot passou as primeiras horas no escritório sozinho, exceto pelo inspetor Felton, que estava por perto, observando o detetive enquanto ele examinava os papéis recuperados da lareira de Lydia Ashcombe. Curioso, não é? Murmurou Poirot, batendo em um fragmento com a ponta do dedo. Como o fogo destrói as palavras, mas não o significado. Esses fragmentos, eles falam mesmo quando as frases se foram. Observe aqui, mon ami, esta linha incompleta, mas cheia de implicações, sacado antes do final do trimestre para cobrir despesas pessoais. E a assinatura, Fielding. Ele falsificou contas, sim, mas acho que foi mais do que isso. Ele tomou dinheiro emprestado com fundos que não eram seus, talvez com a cooperação, ou o silêncio, de outra pessoa. Felton franziu a testa. E Sir Charles descobriu, exatamente. Ele pretendia expor a fraude. Confrontou os dois, Fielding e Lydia, antes do chá. Mas havia algo mais em jogo, algo emocional. Você se lembra do perfume? Um leve aroma de lilás. Isso nos diz que a briga não era meramente financeira. Era íntima. Felton ergueu uma sobrancelha. Você acha que havia algo entre eles? Poirot deu de ombros levemente. Entre quem, meu amigo? Essa é a questão. Entre Lydia e Sir Charles, talvez? Entre Lydia e Fielding? Ou até mesmo entre Sir Charles e outra mulher completamente diferente? O coração, isso confunde tudo. Ele se afastou da mesa, cruzando as mãos atrás das costas. Mas acho que estamos prontos agora. É hora, como vocês, ingleses, dizem, de colocar as cartas na mesa. Teremos a reunião imediatamente, às 6 horas. A grande sala de estar estava pronta. As cortinas estavam bem fechadas, bloqueando a luz cinzenta do entardecer. Um fogo ardia na lareira, projetando sombras longas e bruxuleantes sobre o piso polido. Poirot estava diante da lareira, imaculado e sereno, enquanto os outros se reuniam um a um. Lydia, pálida, mas desafiadora. Roger Fielding, rígido de inquietação. Lady Evelyn, tremendo em seu chale. Major Blunt, fanfarrão, mas incerto. E Clara Sedgwick, cujos olhos tranquilos iam nervosamente de um rosto para outro. O inspetor Felton estava discretamente perto da porta, de braços cruzados. Quando todos estavam sentados, Poirot começou. Sua voz era calma, ponderada, ecoando facilmente pelo silêncio.
Meus amigos, vocês foram muito pacientes. Sofreram a ansiedade da suspeita, o desconforto da incerteza. Mas agora colocaremos ordem onde havia confusão. A verdade, como sempre, é simples quando se sabe como procurar. Ele se virou ligeiramente com o olhar pousado em Lydia. Sir Charles Cavendish não desapareceu por acaso. Ele foi morto, atingido na cabeça em um momento de confronto. A cena foi armada para sugerir suicídio, o bilhete uma falsificação. O corpo foi escondido sob o piso e seu desaparecimento apresentado como um mistério. Mas o ato não foi impulsivo. Foi planejado, embora executado de forma imperfeita. Um murmúrio baixo percorreu a sala. Poirot levantou a mão. Vamos começar com o motivo. Dinheiro sim, mas não só dinheiro. Havia também temer. Sir Charles sabia das contas falsificadas. Ele pretendia revelá-las aos curadores. Roger Fielding. O senhor estava desesperado para impedir essa exposição. O senhor havia desviado as reservas do fundo para cobrir suas próprias dívidas. No entanto, o senhor não é o assassino. Fielding ergueu a cabeça bruscamente. O quê? Então, por que tudo isso? Porque o senhor mentiu, monsieur, disse Poirot suavemente. O senhor escondeu o seu crime, mas não matou por ele. Não, o senhor recorreu a outra pessoa em busca de ajuda. O senhor procurou a senhorita Ashcombe, apelando à sua lealdade e ao seu medo. O senhor disse a ela que Sir Charles destruiria o nome da família dela. E ela acreditou no senhor. Lydia levantou-se do assento, tremendo. Não, monsieur Poirot, o senhor não entende. Eu fui até ele, sim, mas só para argumentar. Nunca tive más intenções. Poirot inclinou a cabeça. Eu acredito em você, mademoiselle, mas a senhora é culpada de outra coisa. A senhora voltou à sala telefônica mais tarde, depois da briga. A senhora encontrou Sir Charles morto, não é? A senhora viu o que tinha sido feito e ajudou a esconder. Seus lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Lágrimas brotaram em seus olhos. Eu pensei que se a verdade viesse à tona, tudo seria destruído. Roger disse que foi um acidente, que ele tentou contê-lo e ele caiu... disse Poirot suavemente. Então, finalmente, a cortina se abre. Fielding se levantou de um salto com a voz embargada. Ele me atacou, me chamou de ladrão. Disse que me arruinaria antes do anoitecer. Eu o empurrei. Ele caiu contra a mesa, bateu a cabeça. Acabou em segundos. Entrei em pânico. Lydia entrou, viu o que aconteceu. Nós achamos que poderíamos fazer parecer que ele tinha fugido. Deus me ajude, eu não queria matá-lo. A confissão pairava no ar como fumaça. Lydia soluçou baixinho, segurando-se nas mãos. O olhar de Poirot permaneceu firme, inabalável. Veja bem, é sempre assim. Uma mentira gera outra. Uma covardia gera a próxima. Você pensou em escondê-lo no corredor, sem saber que isso o condenaria com mais certeza do que a verdade. Pois nenhum crime pode permanecer oculto sob a poeira. Ele clama por ser descoberto. Felton deu um passo à frente, sério. Você vem comigo, Fielding. O homem abaixou a cabeça, arrasado. Sim, acho que devo. Quando a porta se fechou atrás dele, o silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Poirot virou-se para Lydia, que estava imóvel perto da lareira. Você, mademoiselle, também enfrentará a justiça, embora eu ache que a lei verá sua parte como piedade, não malícia. Você só queria proteger o que restava do seu mundo. Isso é humano. Ela ergueu os olhos para ele, cansados e vazios. Achei que conseguiria esconder a verdade, monsieur Poirot. Mas o senhor sempre a encontra. Ele deu um leve sorriso. Não sou eu quem encontra, mademoiselle. É a natureza humana. Deixa sua marca em todos os lugares. Lá fora, a tempestade havia passado. Uma tênue luz prateada começou a atravessar as nuvens. Poirot estava parado junto à janela, olhando para o horizonte. Que estranho, não é? Murmurou. Que tantas vezes não seja a ganância ou o ódio que levam ao assassinato, mas o medo de perder o que se tem de mais caro. No entanto, o medo é o mestre mais tolo de todos. Ele ajustou os punhos com uma precisão silenciosa. Vamos, inspetor.
Só resta chá. E, embora esfrie, ainda é preferível ao amargo. Ao sair da sala, o eco de seus passos desapareceu no vasto e solene silêncio de Ashcombe Hall, onde, mais uma vez, a ordem triunfou sobre o caos, e as pequenas células cinzentas viram a justiça ser feita. A manhã seguinte amanheceu clara e brilhante, o ar limpo após a longa noite de tempestade. A luz do sol entrava pelas janelas altas de Ashcombe Hall, refletindo nas molduras de prata e iluminando as bordas dos retratos que ladeavam o corredor. Era como se a própria casa, há tanto tempo carregada de sombras, pudesse finalmente respirar livremente novamente. No andar de baixo, os criados circulavam em silêncio, cochichando sobre os acontecimentos da noite, sobre prisões e confissões e sobre o pequeno belga que enxergara tudo com um sorriso sereno e a precisão de um bisturi. Poirot estava sentado sozinho na sala de estar, imaculado como sempre, com uma xícara de chocolate fumegante ao lado. O inspetor Felton se juntou a ele logo em seguida, com o rosto cansado, mas satisfeito. Bem, está feito, disse ele com um suspiro. Fielding assinou a declaração. Ele admite tudo. Lydia Ashcombe também. Ela vai depor, e ouso dizer que terá a simpatia do tribunal. Você tinha razão, Poirot. Cada palavra. Poirot deu um leve sorriso. Ah, mas é claro, mon ami. A verdade é que ela tem um jeito de exigir ser vista, mesmo quando os homens tentam escondê-la sob camadas de mentiras. O coração humano é o mais descuidado dos conspiradores. Felton riu baixinho. Mesmo assim, nunca vou entender como você viu tudo tão rápido. Por quê? Disse Poirot. Os detalhes... Eles revelam mais do que as confissões. Vocês ingleses gostam tanto de fatos, mas é a psicologia que resolve crimes. Considere, meu amigo. Fielding, um homem vaidoso de sua reputação, desesperado para manter seu nome imaculado. Lydia, uma mulher presa pela lealdade e pelo medo, disposta a proteger o que acreditava ser honra. E Sir Charles? Ele foi o catalisador, não da ganância, mas da culpa. Ele foi o espelho no qual seus verdadeiros eu se refletiam. Felton assentiu pensativo. E aquela carta da suposta francesa, Marie Duval? Poirot ergueu a xícara, saboreando o aroma antes de responder. Uma invenção, claro, como descobrimos. Um ardil inteligente de Fielding para desviar a atenção e dar à sua briga com Sir Charles o cheiro de escândalo em vez de finanças. Ele sabia que fofocas viajam mais rápido que números, mas mesmo na falsificação ele se traiu. A tinta, pesada demais para a letra de uma mulher, a frase, lógica demais para a paixão, e então o perfume de lilás deixado no papel. Essa, eu acho, foi a contribuição de Lydia para dar à farsa um ar de realidade. É curioso, não é mesmo? O toque da fragrância, que deveria esconder uma falsidade, revelou a verdade. Felton olhou para a janela, onde a luz do sol incidia sobre os gramados molhados. E a passagem secreta? Ah, disse Poirot suavemente. A própria casa conspirou para o crime, como às vezes acontece em casas antigas. Sir Charles deve ter tropeçado naquela tábua solta antes. Foi ele quem primeiro descobriu o espaço oco, creio eu. Ameaçou usá-lo, para esconder provas da fraude de Fielding, talvez, ou para atraí-lo até lá para um confronto. Mas Fielding o usou para esconder o corpo. Tão conveniente, tão inteligente. Mas não se pode esconder a geometria da culpa, inspetor. A linha que vai da intenção à ação, ela sempre se revela no final. Felton deu um leve sorriso. Você faz com que pareça quase poético. A expressão de Poirot se suavizou. Assassinatos costumam ser, meu amigo. Começam com emoção, sempre emoção, e terminam com razão. A tarefa do detetive é traduzir uma coisa na outra. Quando encontrei o bilhete, a confiança, traída. Eu sabia que era falso. A mão que o escreveu tremia não de desespero, mas de pressa. Uma consciência culpada e impaciente. Por um tempo, eles ficaram em silêncio, a paz da resolução se instalando no quarto. Então,
Do corredor, veio o som de passos hesitantes. Lydia Ashcombe estava parada na porta, o rosto pálido, mas calmo. Monsieur Poirot, disse ela suavemente. Eu queria lhe agradecer. Por ver a verdade. Mesmo quando ela não era gentil. Poirot levantou-se, curvando-se levemente. Não é a gentileza que importa, mademoiselle, mas a clareza. Você foi pega na teia do engano alheio, mas não a teceu. Tenha coragem, sim. A lei será misericordiosa. Ela conseguiu dar um sorriso fraco. O senhor restaurou mais do que a justiça, Monsieur Poirot. O senhor restaurou a verdade desta casa. Isso é algo que não esquecerei. Depois que ela se foi, Poirot olhou para a janela mais uma vez. As nuvens se dissipavam. A luz se aprofundava em dourado. Ah, murmurou ele, é sempre assim. A tempestade passa e o mundo finge estar limpo novamente. Mas por baixo sempre há a marca, a lembrança. O crime como poeira se instala silenciosamente nos cantos da alma. Felton riu baixinho. Você é um filósofo, Poirot. Talvez, disse Poirot, dando de ombros. Mas filosofia é apenas mais uma forma de detecção. Estudamos os padrões do coração em vez das pegadas na lama. Ele se virou tirando o chapéu da mesa. Agora, meu bom amigo, acho que vou pegar o trem para Londres. Há um pequeno café perto de Paddington, onde os croissants são quase tão bons quanto os de Bruxelas. E talvez durante o café da manhã eu leia nos seus jornais como o mundo mais uma vez se maravilha com o fato de um homem poder desaparecer antes do chá. Ele parou na porta, com os olhos brilhando de silenciosa diversão. Mas eu lembrarei apenas que ele não desapareceu. Ele estava apenas perdido entre as fraquezas humanas e reencontrado pelas pequenas células cinzentas. Com isso, Hercule Poirot partiu de Ashcombe Hall, com passos rápidos, seu guarda-chuva, cuidadosamente dobrado debaixo do braço, deixando para trás uma casa restaurada, a sua fachada calma, e aqueles dentro dela transformados para sempre pela estranha e assustadora verdade de O Cavalheiro que desapareceu antes do chá.